Fala, senhores. Tudo bem com vocês? Dando continuidade aos nossos estudos a respeito dos excludentes de ilicitude, hoje falaremos a respeito do estrito cumprimento do dever legal. Posteriormente, encerraremos falando do exercício regular do direito. Lembrando que nos vídeos anteriores nós abordamos o estado de necessidade e a legítima defesa. Eu recomendo que, se você não assistiu os vídeos anteriores, retorne aí, acesse o canal, procure os vídeos anteriores a respeito do conceito analítico de ilicitude, do estado de necessidade, da legítima defesa, para que a gente possa dar continuidade à nossa linha de raciocínio, ao nosso estudo a respeito da teoria do crime. Certo, senhores? Então, sem mais delongas, vamos à aula de hoje. Senhores, eu disse a vocês que hoje nós falaremos a respeito do estrito cumprimento do dever legal, mais uma das causas excludentes da ilicitude. Então, já adianto aos senhores que a natureza jurídica do estrito cumprimento do dever legal é excludente da ilicitude. Essa é a natureza jurídica. Natureza jurídica do estrito cumprimento do dever legal. Senhores, onde está previsto o estrito cumprimento do dever legal? Assim como as demais excludentes de ilicitude, está previsto no artigo 23 do Código Penal, artigo 23 do Código Penal, especificamente no inciso 3º. E o que diz o artigo 23 do Código Penal? O artigo 23 do Código Penal diz que não há crime quando o agente pratica o fato, e aí vem o inciso 3º, em estrito cumprimento do dever legal. Note que aqui há reticências, está em aberto o conceito, porque o conceito completo seria em estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular do direito. Mas, como eu já disse a vocês, o que nós abordaremos hoje é o estrito cumprimento do dever legal, portanto, pararemos aqui. Senhores, percebam que, diferentemente do estado de necessidade e da legítima defesa, ao qual o ordenamento jurídico traz respectivamente nos artigos 24 e 25, aqui a doutrina ficou responsável por conceituar o que seria o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito, ou seja, não está previsto no nosso Código Penal o conceito de estrito cumprimento do dever legal, cabendo assim a doutrina fazê-lo. Então, senhores, o que a doutrina entende como estrito cumprimento do dever legal? Senhores, simples. Age em estrito, cumprimento do dever legal aquele agente que pratica o ato em obediência a uma lei. Ou seja, senhores, age em estrito cumprimento do dever legal o agente público que pratica o ato em obediência a uma lei, a uma norma. Então, o que a doutrina nos traz é que age em estrito cumprimento, vou abreviar, pessoal, mas vocês sabem do que nós estamos tratando. Em estrito cumprimento do dever legal, quem, senhores? Agente público, e mais para frente vocês vão entender o porquê eu estar dando ênfase no agente público que pratica o ato em que, senhores? Em obediência
a uma lei, a uma norma, em obediência à lei. Certo, senhores? E aí você vai me perguntar, professor, se age em estrito cumprimento de dever legal, aquele agente público que pratica o ato em obediência a uma lei, em que momento ou em qual situação eu iria encaixar aqui o estrito cumprimento de dever legal? Me dá um exemplo. Com certeza, senhores. Vamos lá. Estou eu aqui, policial militar, cumprindo um mandado. Percebam, mandado, é muito importante que você saiba a diferenciação entre mandado e mandato, para que não cometa erro aí na sua prova, no seu concurso e até mesmo na sua fala. Então, fica a dica aí, tarefa de casa, procurar o conceito de mandado e mandato e assim compará-los. Certo, senhores? Então, dando continuidade, estou eu aqui, policial militar, cumprindo um mandado de prisão e, no momento do cumprimento desse mandado de prisão, o infrator da lei, ou seja, o indivíduo procurado, tenta empreender fuga e, nesse momento, eu faço uso da força moderada para contê-lo, gerando assim algumas lesões em seu corpo. Notem, pessoal, que aqui, nessa situação, eu me enquadraria no tipo penal, qual seja, o artigo 129 do nosso Código Penal, que trata da lesão corporal. Mas perceba, senhores, que no momento da minha ação, eu estou agindo, agente público, estou agindo em obediência à lei, qual seja, o cumprimento daquele mandado expedido por um juiz. Certo, senhores? Então, percebam que aqui eu estaria agindo em estrito cumprimento do dever legal. E no que isso acarretaria, senhores? Numa excludente da ilicitude. Percebam que aqui fica de maneira implícita, porém, a doutrina nos traz também a tratação desse assunto, que é o quê? Eu não posso praticar um ato que a lei me manda, que a lei me obriga a praticar e ser penalizado por ele. Compreendem, senhores? Ou seja, eu não posso aqui cumprir um mandado de prisão que vai gerar ali uma lesão corporal e posteriormente eu ser condenado, ser reenquadrado, ou melhor, ser enquadrado no artigo 129 do Código Penal, a lesão corporal. Perceba que aqui haveria um conflito entre as normas e a doutrina não permite que isso aconteça. E surge aqui então o estrito cumprimento do dever legal, que excluirá a ilicitude do ato praticado aqui, do ato praticado. E eu já disse aos senhores que, uma vez em que eu não tendo um dos elementos, qual seja a ilicitude, eu não tenho assim o crime. Lembrando que, partindo da teoria tripartida do direito, o crime necessariamente necessita de um fato típico, ilícito e culpável. Excluindo qualquer um deles, não teremos assim, então, o crime. E aqui, quero trazer para vocês também, pessoal, a questão do agente. Essa é uma questão que rotineiramente costuma cair aí em provas, concursos e acaba por gerar uma confusão na cabeça de vocês. Senhores, há a possibilidade de um agente particular, de um agente privado, agir em estrito cumprimento do dever legal? Sim, senhores. E o que traz para a gente uma minoria da doutrina é que o particular ele somente poderia agir em estrito cumprimento do dever legal no exercício de uma função pública, ou seja, aquele jurado ali presente no júri,
um mesário no dia da eleição, né, nos atos eleitorais. Então, senhores, percebam que aqui é uma minoria. Eu trago a vocês o que está escrito na lei, o que está postulado na norma, o que é entendido majoritariamente. Senhores, é o que vocês precisam saber para prova, para concurso, apesar de, na maioria das vezes, cair as exceções, se você souber a regra, consequentemente, você saberá responder a qualquer pergunta que seja. Certo, senhores? Então, aqui, a título doutrinário majoritário, quem pratica, quem age em estrito cumprimento de dever legal? Muito bem, o agente público. Há a possibilidade do agente particular, do agente privado, praticar o ato em estrito cumprimento de dever legal? Sim, há. Quando? Na função ou no exercício da função pública. A doutrina traz para a gente aí o advogado, no momento que ele é ali convocado para testemunhar, para dar o seu depoimento, e esse testemunho, esse depoimento entra em conflito com o que pregoa, ou seja, com o que assegura a Ordem dos Advogados do Brasil, a ética da Ordem dos Advogados do Brasil, que é o sigilo entre o advogado e entre o cliente, ou seja, aquele advogado que vai ali testemunhar e o seu testemunho põe em xeque o sigilo, digamos assim, do seu cliente, não poderia fazer o advogado. Por quê, senhores? Estamos mais uma vez aqui em conflito. Não pode uma norma dizer que o advogado ele é obrigado a manter o sigilo e vir outra norma penal e puni-lo, seja por um falso testemunho ou algo do tipo. Entenderam, senhores? Isso aqui foi só uma introdução aí do que a doutrina também nos traz, lembrando que a regra é o agente público, é o que você deve memorizar, é o que você deve gravar. Certo, senhores? Outro ponto que eu queria também tratar com os senhores a respeito do estrito cumprimento do dever legal. Senhores, vamos lá. Estou eu lá, policial militar, me envolvo numa troca de tiro ali com alguns infratores da lei e no momento dessa troca de tiro, onde eu revido a uma injusta agressão ali, percebam que eu já estou adiantando do que eu vou tratar. Quando eu ajo ali repelindo uma injusta agressão, senhores, há que se falar em estrito cumprimento de dever legal? Ou seja, um policial de serviço que se envolve numa troca de tiros e vem a alvejar, vem a matar os infratores, ele age, senhores, em estrito cumprimento do dever legal? Não, 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 senhores. E por que não? Porque percebam que não há no ordenamento jurídico norma nenhuma que obrigue, ou seja, que faça com que o policial, ou que permita que o policial mate alguém. Entenderam, senhores? Então, neste caso, o policial, neste confronto, nessa no momento em que ele repele ali a injusta agressão, ele age em legítima defesa, senhores. Seja legítima defesa própria ou de outrem, ou seja, de terceiro. Então, pessoal, notem que quando se fala de ação policial, troca de tiros, morte, não há que se falar em estrito cumprimento do dever legal, senhores. Vocês não podem errar isso na prova de vocês. Já caiu em vários concursos, tanto para carreira jurídica quanto para carreiras policiais. Isso cai sempre e a galera erra. Você não vai mais errar, porque você já sabe que quando se trata de policial, troca de tiro, repelindo a injusta agressão, nós estamos falando da legítima defesa e não do estrito cumprimento do dever legal. Recapitulando, nós falamos do estrito cumprimento do dever legal e eu disse a vocês que age em estrito cumprimento do dever legal o agente público que pratica o ato em obediência à lei. Também disse a vocês que o agente particular ou o agente privado também, em alguns casos, age em estrito cumprimento do dever legal. Quando, senhores? Somente quando no exercício da
função pública. E, finalizando, trouxe a vocês o conceito, ou melhor dizendo, o que a doutrina nos traz, o que o ordenamento jurídico nos traz quando do confronto policial, quando da troca de tiro e da morte decorrente de intervenção policial. Posso enquadrar uma MDIP no estrito cumprimento do dever legal, senhores? Se você respondeu sim, parabéns. Você não prestou atenção em nada do que eu disse até agora e você vai se na sua prova. MDIP, legítima defesa, própria ou de terceiro. Certo, senhores? Então, o vídeo é curto, o que eu tinha para trazer para vocês hoje era esse. É um tema bem simples, bem fácil, mas há alguns conceitos, algumas ideias que precisam ser tratadas e foram tratadas aqui. Para o próximo vídeo, nós encerraremos a ilicitude tratando do exercício regular do direito. Tema também bem fácil, mas tem algumas ideias, tem alguns conceitos doutrinários ali bem chatinhos, ao qual eu trarei a vocês aqui. Tenho certeza que vocês nunca mais vão errar nada que esteja relacionado a excludente de ilicitude. Certo, pessoal? Então, até o próximo vídeo.